Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui em mais uma palestra, tendo como palestrante o nosso colega, professor Vitor de Souza, também juiz federal, que ele vai trazer aos nossos alunos, aos nossos discentes, a sua trajetória até galgar esse posto na Justiça Federal. Boa noite ao senhor e a todos. Camille. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma palestra. Eu sou a Camille Marinho, estudante de Direito pela Universidade Federal Fluminense. A nossa palestra tem como mediador o professor Davi Fernandes. O professor Davi, ele é professor adjunto de Direito Processual Penal pela UF, atuando no Departamento de Direito do Instituto de Ciências da Sociedade de Macaé. Pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, Portugal, em 2017. Doutor em Direito, em 2011, mestre em Direito, em 2004. Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Coordenador de monitoria do Departamento de Direito de Macaé, da UF. Cadastrado no CNPq como líder de pesquisa, sendo que a mesma é direcionada a direito processual penal, direitos fundamentais e direitos humanos. Integra o programa de pós-graduação em Direito da UF Macaé, parcerista ad hoc em revistas especializadas. E o nosso convidado, palestrante dessa noite, é o Dr. Vitor Roberto Correia de Souza, juiz da Justiça Federal, juiz federal da Vara Federal de Macaé, Rio de Janeiro, mestre em Justiça Administrativa pela UF e doutor em Sociologia e Direito também pela UF. Com a palavra, Dr. Vitor. Olá, boa tarde, boa noite a todos. Antes de mais nada, queria agradecer ao professor Davi pelo convite para participar desse grupo de estudos e desse encontro, né, desse grupo dos alunos aí da Universidade Federal Fluminense, da qual momentaneamente eu estou fazendo parte, né, temporariamente ainda, mas fazendo parte desse corpo docente e tentando contribuir para a cultura acadêmica da cidade de Macaé. É um projeto de vida que desde o ano passado eu tenho abraçado de me mudar para a cidade como juiz titular da cidade desde novembro do ano passado. E esse projeto está se consumando de uma maneira muito produtiva e agradável nessa nossa cidade. E foi um privilégio, né, esses momentos, está sendo, né, um privilégio esses momentos com os alunos da universidade. Eu tenho, desde que eu cheguei, encontrado um corpo discente muito qualificado, né, nos próprios estagiários e estagiárias da Justiça Federal. E é uma honra esse convite para participar desse momento, para descrever um pouco da minha história acadêmica e profissional e tentar servir de inspiração ou de precedente, né, para algum dos colegas que virão aí futuramente na magistratura ou na atividade docente também junto com a magistratura, para a gente descrever um pouco do que é a rotina de ser magistrado. Antes de mais nada, assim, é bom contar um pouquinho do início para contextualizar que nem sempre a gente se preordena e se programa na vida para ser uma função
A ou B para ocupar um cargo X ou Y. A vida é feita às vezes de surpresas, né? O destino vai traçando caminhos de acordo com as nossas aptidões, com as nossas vocações, com algumas conjunturas e contingências que a vida traz, né? Para lembrar lá do início, o professor Davi estava comentando que veio da área da engenharia, né, da área técnica, digamos assim, no sentido mais literal, da área das exatas. Eu também tenho uma origem parecida, sou técnico em eletrônica formado pelo Cefet de Pernambuco, na época eu vivi em Pernambuco, na minha adolescência, e lá me formei e trabalhei na área, fui técnico consertando equipamentos médicos, eletrônicos, ultrassom, enfim, uma série de equipamentos eletrônicos para a época, isso na década de 90. E às vezes o pessoal que vem dessa área impressionantemente, assim, consegue galgar bons postos na área do direito, porque consegue ter um raciocínio lógico dedutivo muito interessante, que faz com que a gente consiga fazer os enquadramentos, consiga encontrar as caixinhas certas para as ferramentas, para as subsunções, para tentar enquadrar os fatos, as normas, a jurisprudência, a legislação. E esse raciocínio lógico dedutivo é uma vantagem que as pessoas que vêm da área das exatas, da engenharia, dos cursos técnicos, têm alguma vantagem. E acho que isso me ajudou bastante a fazer prova de concurso, a encarar os processos seletivos e as provas com mais naturalidade, eu diria com mais agilidade. A gente que vem dessa área tem um certo privilégio. E assim começou a minha vida profissional. Aos 19 anos, eu fui aprovado num concurso de nível médio do Ministério Público Federal. E eu tinha certeza Antes, isso foi paralelo ao vestibular, né, ao enquadramento nas provas do vestibular. Me lembro bem que no curso técnico todo mundo fazia vestibular para engenharia e eu lia muito, gostava muito de ler, de ler, de escrever história, geografia, paralelo aos estudos técnicos da eletrônica, da matemática, da física, e caminhei por uma outra escolha, assim. E aí vem um pouco das vocações pessoais, né, das leituras de autoconhecimento que cada um tem que ter, que eu acho que isso é essencial para qualquer um dos alunos, saber identificar seus potenciais e seus limites, as matérias que têm apreço e as matérias que têm algum desapreço e alguma discordância. Essa leitura, esse autoconhecimento é essencial para qualquer pessoa, né? Mas você está no meio acadêmico, isso também é necessário. Você saber identificar as matérias que você já domina, que você já tem alguma facilidade, para todas as outras que você tem dificuldade, independentemente do professor. Se é o professor Vitor, se é o professor Davi, na verdade, você tem que identificar teus potenciais. Então, ali eu identifiquei que eu queria fazer direito e que eu queria ser servidor público. Tem uma coisa no serviço público que é muito de doação, de entrega a uma causa, que muita gente não identifica isso corretamente. O juiz hoje, por exemplo, a gente não tem dia e horário para trabalhar, não tem horário, não tem uma carga horária. A gente tem metas a cumprir, a gente tem resultados a apresentar. Há uma compreensão muito automatizada de que a gente chega a um cargo desse, a vida está ganha e está perfeita e está plena.
e nada mais a atingir e a vida tá fácil. Não é por aí o caminho, né? Há muitas pessoas, empresas, instituições, dependendo de coordenações nossas, né? A verdade é que para ser magistrado, para ocupar um cargo assim, nesse perfil, tem que haver muita entrega, muita capacidade de liderança. E só com muito autoconhecimento a gente consegue identificar que a gente tem esse perfil. Isso vai por um caminho que a vida vai traçando, vai te levando a esse destino. Eu fiz o concurso na época do vestibular e passei. Na época eu morava em Pernambuco e fui servidor do Ministério Público Federal por cerca de 7 anos, 6 a 7 anos. Lá eu me formei sendo servidor, depois tinha aquela pretensão inicial de trabalhar no Ministério Público Federal, achava muito. eh, Havia ali muito propósito de alguns procuradores com os quais eu trabalhei. Um deles até foi vice-procurador-geral da República, Luciano Maris Maia, me ensinou muita coisa. Tudo que eu passo em aulas que eu dou, em encontros que eu falo com os estagiários, adjetivem menos as peças, as minutas. Às vezes a gente não precisa florear demais a petição, ou a defesa, ou a sentença, para dizer aquilo que a gente quer dizer. Ali com o Luciano eu aprendi muito, e ali havia muita inspiração dentro da carreira, e havia uma pretensão inicial de ser procurador da República. E a gente não conhece ainda nossos limites, né, dentro do curso. Muitos de vocês que estão hoje fazendo curso, eu vejo alguns nomes aqui de alunos recentes, né, de aulas que eu dei há pouco tempo. Muitos de vocês ainda talvez não saibam dos potenciais, é na hora do trabalho que vai identificar esse potencial, na hora de redigir, de escrever. Daí a importância de ter como mentores no trabalho de estágio de vocês, pessoas que saibam dizer isso e saber ouvir, né? Ouvir críticas e elogios também. Quem é líder precisa elogiar e criticar, e eu tento fazer isso com os estagiários da Justiça Federal e tento fazer isso também nas aulas, para que as pessoas saibam que elas estão indo por um caminho bom ou que não estão indo por um caminho bom, que podem melhorar em alguma característica. E esse foi um caminho que eu tracei, mas que não foi o expectado. Assim, a vida foi me levando para outros caminhos. Eu lembro bem de, já no final do curso de graduação, me identificar mais com o ramo do direito público, né, com o direito administrativo, com o constitucional, de criticar o processo civil formalista demais que a gente tinha alguns anos atrás. Então, eu tentava ver com uma visão melhor o fenômeno dos juizados, da magistratura que trabalhava nessas causas. Antigamente se falava de pequenas causas, e hoje a gente vê que é nos juizados que o direito vai se concretizando. E ali, na graduação, tive uma professora fantástica de direito previdenciário, Larissa, e ela instigou a paixão pela previdência social. Ali, já na graduação, eu comecei a perceber o meu apreço por uma matéria carente de pessoas dedicadas a ela. A gente tem muito processualista, a gente tem muito constitucionalista e pouco previdenciarista. Então, ali já comecei a abrir meus olhos e fiz numa época oportuna, e aí vem a questão também da oportunidade.
o concurseiro, o aluno, não pode perder a oportunidade, não pode titubear. Só se você percebe que é uma coisa que você realmente não gosta e não quer, não tem jeito para aquilo. Mas aparece a oportunidade, faça. Me lembro bem que eu estava assim que eu me colei grau, um procurador da República, na verdade é o procurador regional, né, que é o segundo nível da instância do MPF, segunda instância do MPF, me convidou para ser chefe de gabinete dele e eu, com a graduação terminada, fui ser chefe de gabinete do Fernando Ferreira e comecei a... Ser chefe de gabinete traz um trabalho a mais, né? Você tem que pensar com a cabeça do procurador, do promotor. Se você é chefe de gabinete de um magistrado, você tem que pensar com a cabeça de magistrado. Você tem responsabilidades e metas com o teu gestor, porque é um cargo de confiança. Eu trabalhava muito, mas aquilo me fez ter várias experiências processuais que abriram vários horizontes para pensar e raciocinar como um agente do direito, né? Como uma pessoa que de fato põe o direito em prática. E é isso que muita gente precisa e às vezes não tem. É o juízo da oportunidade. Eu podia ter sentado no meu cargo, que eu já tinha estabilidade, servidor do Ministério Público, mas eu tive um desafio. Claro, você vai trabalhar como procurador, não se iludam, qualquer cargo de confiança, o cidadão espera que você se entregue mais do que a média, se entregue mais do que um servidor que não ocupa o cargo, você produza, e isso me trouxe uma riqueza de experiências processuais que fizeram com que eu despertasse para determinados assuntos e matérias e começasse a perceber campos do direito que tinham e ainda têm, de algum modo, carência, né? Necessidades de profissionais, de líderes naquele assunto. E foi ali que eu comecei a estudar para fazer concursos para advocacia pública. Pensar como um agente do Estado, do Poder Executivo. E esse era o papel de um procurador federal. Ali eu fiz concurso para procurador da Fazenda Nacional, para procurador federal e para advogado da União. Os três concursos foram na mesma época, agora também parece que teve um recente em situação análoga, assim, três concursos ao mesmo tempo. Na época eu passei nos três concursos e pude escolher ficar no Rio de Janeiro. Fui procurador federal do INSS em Petrópolis e ali eu tive contato com o direito previdenciário direto, claro, na defesa da autarquia. Só para contextualizar para quem não entende, o procurador federal defende autarquias e fundações públicas, administração indireta. O advogado da União defende a administração federal direta. E o procurador da Fazenda atua nas questões tributárias, Fazenda Nacional, Receita Federal. Então, são três ramos distintos é, de uma mesma forma de ver o direito pela visão do Poder Executivo. Ali eu já senti uma realização grande pela matéria. Eu tinha em algumas ações uma liberdade para transigir, para fazer acordos e reconhecer direitos, e isso me trazia uma vantagem, uma realização pessoal. Era uma remuneração já muito interessante, mas já advirto, muito difícil passar no concurso. Hoje, me parece que tem prova oral, na minha época não teve, mas teve um curso de formação. Você tem uma certa liberdade de horários. Agora, até acho que os advogados públicos estão recebendo honorários sucumbenciais, com uma remuneração boa também por esse aspecto. Mas há uma certa, eu diria, falta de autonomia em alguns assuntos.
você é obrigado a recorrer, em alguns assuntos você não pode transigir, você não tem uma independência de entendimento, que é a independência judicial, que é uma garantia, na verdade, para a sociedade. A sociedade precisa que um juiz, para julgar com firmeza do seu entendimento, tenha a proteção da independência, tenha a proteção da inamovibilidade, tenha diversas proteções que a carreira tem e que outras carreiras não possuem, como a advocacia pública. E angustiado por esse relacionamento com as chefias, especialmente com pessoas que ocupavam chefias que tinham comportamentos processuais que que eu entendia que não estavam corretos, eu comecei a cogitar de sair da advocacia pública. Passei ali 1 ano e meio ou 2, e em seguida, no concurso, eu fiz na época Tribunal Regional Federal da Quinta, da Quarta e da Terceira Região, Quinta Região Nordeste, Quarta Sul e Terceira São Paulo e Mato Grosso do Sul. E é um concurso muito difícil. O da Quinta Região estava mais adiantado, e eu cheguei na prova oral e abandonei os outros 2 concursos na fase que ia da prova de sentença para a prova oral. Passei no da Quinta Região, que foi o primeiro, e fui trabalhar no Nordeste. Os concursos são regionais, agora foi criado o Tribunal da Sexta Região. Eu sempre fui servidor federal, né? Comecei no MPF, depois na Advocacia Pública e agora no Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Passei 2 anos e meio, é um pedágio, digamos assim, que a carreira cobra, de você passar um tempo no tribunal que você para o qual você concorreu. E eu não sei como é que anda hoje, se ainda há esse pedágio. E depois eu removi de volta para a segunda região. Fui substituto. A carreira basicamente é dividida em 3 níveis, né? Na primeira instância, juiz substituto e juiz titular, e depois o desembargador, que promove por antiguidade ou por merecimento, reservando-se as vagas, 20% das vagas, para o quinto constitucional. Vocês devem ter entendido, lido em algum momento do direito constitucional. O quinto constitucional alterna 20% das vagas entre membros do Ministério Público e advogados. 80% das vagas são da carreira, seja por antiguidade, seja por merecimento. Então, a carreira de magistrado federal é feita dessa forma. Os estados têm autonomia para fazer de outra forma, então tem as entrâncias e instâncias. Eu não saberia bem informar como funciona a carreira da magistratura estadual do Rio de Janeiro, mas a federal é idêntica em todas as regiões, dividida basicamente nesses 3 níveis. Então, eu fui procurador federal de 2006 a 2008. Em 2008, ingressei na magistratura lá na Quinta Região. De 2008 a 2010, fiquei na Quinta Região em Alagoas, sempre na mesma unidade. Eu gostava de trabalhar na vara de Arapiraca, que era interior de Alagoas. E aí removi de volta para o estado do Rio. Passei por 3 rios assim que cheguei. Assim que cheguei, fiquei provisoriamente em São João do Meriti. Depois fui para 3 Rios de modo mais estável. E aí eu consegui chegar a uma posição interessante quando fui, em 2014, para o Juizado Especial da capital, no Rio, especializado na matéria previdenciária, e fiquei de 2014 a 2022, finalzinho de 2022, só nesse juizado. E em 2022 promovi de substituto para titular, vindo para Macaé, onde pretendo ficar por um bom tempo. Estabelecer a vida em Macaé. Paralelamente a isso, a essa vara de juizado em que fiquei em 2014,
eu fiz o doutorado na UF, eu fui aluno do mestrado de 2011 a 2012, de Justiça Administrativa, basicamente falar sobre controle da administração pública, falar sobre as relações entre executivo e judiciário, sobre processo administrativo, que tinha tudo a ver com minha realidade profissional na época. Trabalhava eu em Três Rios. E depois tive já o projeto de falar sobre segurança jurídica nos processos previdenciários, e meu campo de pesquisa se abriu na vara do juizado da capital, especializado em previdenciário. Em 2018, 19, eu concluí o doutorado nesse meu mesmo campo de pesquisa do juizado. E basicamente essa é a síntese, né, das minhas escolhas e caminhos profissionais que a vida foi ditando, me conduzindo, né? Sempre tentando fazer leituras e releituras de acordo com as contingências que a vida vai trazendo e as oportunidades que a vida vai nos dando, né? Eu acho que na quadra atual que a gente está vivendo, já tem alguns anos, especialmente depois da emenda constitucional do teto de gastos do serviço público, a gente teve uma redução significativa de concursos públicos. Ser concurseiro não é mais como era antigamente. Assim, na minha época, em 2006, eu tive o privilégio de ter vários concursos abertos. Agora, me parece que o governo atual conseguiu uma flexibilização desse teto de gastos públicos e alguns concursos foram retomados. Eu acho que para quem tem essa pretensão, algumas portas se abriram um pouco mais. Mas, de fato, eu preciso falar para vocês que existe a necessidade de muita dedicação. Ser servidor público pode parecer, num primeiro momento, um sonho de estabilidade, de salário fixo, entrando todo mês na conta, de horário, mas não é bem assim. Para ser bem-sucedido no serviço público, existe, para você passar e galgar esses passos, e ser promovido e ser bem conceituado, porque existe uma avaliação que não é. A avaliação pode parecer simples e protocolar e burocrática. É difícil você ver um servidor ser demitido, a não ser que ele cometa alguma conduta criminosa. Num primeiro momento, você pode pensar dessa forma, mas há uma série de cobranças, e hoje, especialmente, atualmente, há uma série de metas e cobranças da opinião pública. Há uma avaliação implícita dentro da própria carreira. Não sei se vocês conseguem pegar essa filigrana, mas há um conceito, um nome que se forma depois de uma certa história no serviço público, que você pode perder muito rapidamente, especialmente com a, a influência das redes sociais e da mídia, dos órgãos de mídia de grande impacto. E hoje a gente tem, especialmente já falando para a minha carreira atual na magistratura, uma cobrança, um acompanhamento muito constante do que a gente chama de Conselho Nacional de Justiça, né? O CNJ, o Ministério Público também tem o seu conselho, a Justiça Federal propriamente tem o seu conselho, que é o CJF. Então, a gente tem
pessoas e órgãos que nos acompanham cotidianamente. Um juiz, por exemplo, para ser promovido de substituto a titular, tem que fazer cursos de capacitação de pelo menos 30 horas anuais. Então, não é tão simples assim você imaginar que você vai galgar passos na carreira, passar em concursos, ser bem avaliado sempre, sem suar a camisa, sem estar atento ao mundo à sua volta, né? Você pode responder a processos por improbidade, um gestor administrativo de um tribunal ou de uma seção judiciária, se sair tomando decisões irrazoáveis ou alienadas da realidade. E há uma falsa compreensão de que a vida é muito fácil para um juiz, para um gestor de uma unidade jurisdicional. A gente recebe cobrança todo dia. Todo dia um advogado querendo despachar para conversar sobre o processo, uma prioridade, os processos de pessoas é, em situação de urgência, de tutela. A gente tem que cuidar de muita gente, de muitos números. Então, tem que ter uma vocação, tem que ter uma entrega que não dá para medir de modo objetivo. E, essa entrega, essa capacidade de empatia com o jurisdicionado, de certo modo, também vai existir em todo o serviço público e o serviço público precisa desse servidor mais engajado, mais envolvido com os objetivos da instituição, na perspectiva literal de servir ao público, né? E não só passar no concurso, fazer seu registro lá de presença do ponto eletrônico, e com isso, no final do mês, ter o dinheiro entrando na conta e o cargo garantido. No direito, isso não funciona assim tão facilmente. A gente precisa ter isso bem divisado. Assim, às vezes a gente vai precisar dessa leitura mais proativa e mais de maior entrega e capacidade de adequação do serviço ao seu público. Basicamente, professor Davi e os demais participantes, esse relato é a síntese da minha vida profissional caminhando aí em carreiras de nível médio, depois no Poder Executivo e agora na magistratura, com muito orgulho, com muito esforço. Não faço meus processos e meu trabalho sozinho. Eu represento e lidero um corpo de servidores que pensam parecido comigo, a grande maioria. Eu vi já servidores que estão na Justiça de Macaé e que se entregam bastante, eles conseguem fazer essa leitura do que eu faço do serviço público. E a minha surpresa foi identificar também um corpo de estagiários muito entregue, e muitos deles, a grande maioria, todos provenientes da UF, super envolvidos com o serviço da nossa Justiça Federal. E é isso, assim, eu acho que esse é o caminho. Certo. Camille, temos perguntas? Juliana, temos perguntas? No formulário não tem pergunta por enquanto, não, mas se alguém quiser fazer a pergunta no chat ou quiser falar também. Aproveitando a deixa aqui do nosso palestrante, é crucial, né, para o desenvolvimento do trabalho do juiz na vara em que ele atua,
é um corpo de funcionários que trabalham em sintonia com as diretrizes traçadas pelo juiz titular, para que haja como é que se diz? Cumprimento das metas, dos objetivos, dos parâmetros determinados pelo tribunal, para que, vamos fazer um paralelo, que o trem continue nos trilhos e chegue à estação de destino determinada pelo padrão do tribunal ou até do CNJ. Seria Sim. isso, mais ou menos. A gente tem várias metas, né? O tribunal faz as suas metas, a corregedoria, né, para quem pretende ser magistrado, tem que estar sempre atento ao corregedor. A gente hoje tem a corregedora, a doutora Letícia, é uma excelente corregedora e a gente dá respostas à corregedoria onde as pessoas costumam fazer suas reclamações de varas que não funcionam bem. O juiz precisa. Algumas varas são especializadas. A gente, como eu falei, trabalhei no juizado previdenciário, tem varas criminais. O Leonardo está fazendo uma pergunta aqui, eu vou encaixar a resposta dele em seguida. Há números que a gente precisa dar para a corregedoria e também para o CNJ. O CNJ costuma estipular metas de mais sentenças do que processos distribuídos, de processos que ficam antigos, a famosa meta 2, processos autuados, iniciados até tal ano, precisam ter julgamento. A gente tem que dar sempre prioridade a determinados grupos de processos. Processos de pessoas muito idosas, em situação de perigo. Agora tem nas varas criminais, especialmente da justiça estadual, uma prioridade a processos envolvendo violência doméstica, que tem sido um inferno na vida de uma parcela da nossa sociedade. A gente vê no nosso cotidiano isso muito presente. Então, esses são alguns exemplos de metas que a gente tem que estar atento. Então, eu tenho que, no cargo que exerço, exercer essa liderança também, de instigar as pessoas. Olha só, o público desse tipo de processo precisa de uma atenção particular. A gente precisa separar os processos no seguinte perfil para julgar com prioridade. Se a gente não tiver esse perfil de liderança, as coisas não fluem bem. A gente tem prazos para julgar, para sentenciar um processo e prazos para decidir questões de tutela, de alguma decisão, ainda não propriamente uma sentença, que as pessoas demandem. Então, não é tão simples e automático esse cálculo. É claro que tem processos que têm muito mais complexidade. Uma ação de improbidade administrativa avaliando contas públicas de uma prefeitura ou de um governo de estado, uma prefeitura até como a de Macaé, que tem muitos ingressos públicos, né, muitas receitas, isso tudo demanda uma análise mais profunda, né? Então, o juiz vai ter suas justificativas para priorizar para demorar um pouco mais a julgar determinados processos do que outros. Mas a corregedoria está ali sempre acompanhando, 60 dias para tomar uma decisão, 180 dias para julgar um processo. O juiz pode entender que as provas não estão plenas, a questão jurídica ainda não está clara, evidenciada, e ele vai precisar de mais prazo. Ou de outra prova, de outra audiência. Às vezes a própria parte vai pedir esse tempo, né? E a parte contrária, o juiz, na verdade, ele é um gestor do tempo do processo. E a parte contrária vai impugnar, vai dizer, não, mas peraí, ele já teve essa oportunidade e não trouxe, então precluiu a discussão do tempo do processo, às vezes não está nem na mão do juiz.
E às vezes o juiz vai ser um homologador de uma situação em que as partes resolvam suas questões extrajudicialmente. E o juiz não tem muito é, o que dizer do direito naquela situação. Isso é muito comum em ações de consumidor. A Caixa Econômica, agora, ultimamente, tem feito mais propostas de acordo. Às vezes o INSS faz essas propostas e o trabalho até fica um pouco mais fácil. Mas às vezes isso demora. O trabalho, para chegar a um acordo, às vezes tem processo de 3, 4, 5 anos em que, depois de uma intensa produção de provas, é que as partes vão chegar a um tipo de acordo. Então, isso precisa ser calculado pelo juiz, né, na gestão do processo. O juiz é um grande gestor de pessoas e gestor de processos. Então, você, quando vai para uma vara em que, por exemplo, a vara de Macaé tem todas as especialidades, todas vírgula, né? Não é bem isso. Até pouco tempo atrás tinha processos criminais, hoje já não tem mais. Todas as questões de crimes federais cometidos nos 5 municípios da vara de Macaé, Macaé, Conceição de Macabu, Rio das Ostras, Carapebus e Casimiro, todos os crimes cometidos federais, né, cometidos nessa região, são julgados pela vara de Campos. Então, o juiz, quando vai trabalhar com uma vara dessa, nesse perfil, com todas as especialidades, ele tem que ter atenção é, ao tempo de cada matéria, ao tempo de cada processo. O juizado tem uma celeridade, procedimento ordinário tem outra, procedimento criminal tem outra. Eu hoje não trabalho com a matéria criminal. O Leonardo, acho que foi o Leonardo, perguntou sobre que assuntos se indica para estudar, para passar um concurso desse. Hoje eu diria que é basicamente direito público, né? O direito público é o que predomina nos concursos de magistratura federal. Constitucional, administrativo, bastante. Vocês têm que pensar que o magistrado federal ele está o tempo todo exercendo o controle da administração pública, muito mais do que o juiz estadual. O estadual, claro, vai ter as varas lá da Fazenda Pública, que cuidam dos processos envolvendo os municípios e o Estado, no nosso caso do Rio, mas dentro de uma estatística percentual, esse processo, esse assunto é muito menor do que a gama de assuntos do acervo da Justiça Estadual, diferentemente do juiz federal. O juiz federal, predominantemente, na sua imensa maioria, vai ser um controlador da administração pública federal, seja a União, seja as autarquias e fundações, seja a Fazenda Nacional e também as empresas públicas federais, como a Caixa Econômica. Não se coloca aqui, nesse contexto, as sociedades de economia mista. Elas, como o Banco do Brasil, são clientes do juiz estadual. Então, há um percentual de direito do consumidor aqui, nos processos envolvendo Caixa Econômica, mas a gente tem que lembrar que a Caixa Econômica é uma empresa pública que trabalha ali para cuidar do FGTS das pessoas, que trabalha para cuidar da habitação. Então, propósitos públicos muito claros e diretos que fazem com que ela seja uma das nossas maiores clientes, e aí sai um pouquinho do direito administrativo para entrar um pouquinho de direito civil e de direito do consumidor. São assuntos que também caem muito nas provas, nos concursos, mas predominantemente a gente fala de processo civil, de constitucional e de administrativo, com um resquício ali de civil e consumidor e penal, claro, por conta dos crimes federais envolvendo interesses internacionais do país, relações internacionais. Há um pouco também de direito internacional no cotidiano da Justiça Federal,
E essas basicamente são as matérias que se tem que estudar mais. Hoje em dia está muito fácil. Alguém fez alguma pergunta sobre tecnologia. A Receita Federal do Rio de Janeiro trabalha com o EPROC, o banco de dados originalmente do TJ do Rio Grande do Sul, depois passou para o TRF da Quarta Região e está se espalhando pelos estados e tribunais de justiça e tribunais federais, porque é um sistema extremamente inteligente e intuitivo, leve. O processo eletrônico chegou para ficar e já está um pouco antigo, até 2006. Hoje a gente tem. 2006 já teve uma mudança ali para falar de intimação eletrônica, e já é uma realidade inafastável e faz com que a gente, quanto magistrado, possa julgar o processo de onde estiver. E essa foi a realidade que permitiu que o Estado brasileiro não parasse durante a pandemia. Eu consegui, e hoje a gente pode falar que o processo eletrônico é uma realidade implantada já, e as audiências e sessões de turma recursal e de tribunal hoje são feitas em encontros públicos como esse nosso, nos quais a pessoa pode participar à distância. Não é totalmente plena essa afirmação, porque há alguns momentos importantes do processo, e eu falo enquanto magistrado de primeira instância, em que há a necessidade de um contato direto entre o juiz e a parte e a prova testemunhal. E essa identidade física, esse contato direto, vai demandar que o, o ato seja presencial. Isso já vai se conectando muito claramente com a pergunta, não me lembro o nome de quem fez, mas que foi lançada aqui sobre a Ana tecnologia. Júlia. Ana Júlia. A tecnologia é inafastável do cotidiano do magistrado. O home office já é uma realidade, regulamentada, inclusive. Você pode ter servidores e magistrados trabalhando e produzindo muito bem dentro da lógica do que a gente comentou, das metas da, estipuladas pelo tribunal e pelos conselhos, e produzindo resultados sem estar fisicamente na Justiça Federal ou qualquer outro ramo. E nisso não há nenhum problema. Eu penso que a pandemia acabou de uma vez com discussões até morais a respeito disso, de que as pessoas tinham que estar lá fisicamente, que era imoral trabalhar de casa. Isso é uma grande bobagem, uma enorme bobagem, e que foi sepultada de uma vez com a pandemia. E a gente hoje já consegue fazer uma situação mista, né? Alguns atos processuais são relevantes e precisam ser presenciais. Eu ainda faço, como a maioria dos colegas, audiências presenciais, mas tem colegas que fazem episodicamente audiências online também, autorizados por regulamentação dos tribunais e dos conselhos. Alguns colegas despacham com os advogados à distância, separam dias e horários para falar com pessoas e advogados à distância, e nisso não há nenhum problema. Facilita para o advogado também, se vocês forem trabalhar como advogados, não precisam se locomover, diminui a quantidade de carro nas ruas, diminui o custo da própria Justiça Federal, e isso está consolidado, eu acho que vai na linha da pergunta da colega. Eu penso que outra coisa a ser lembrada é também, antigamente, no nosso tempo, né, o professor Davi também estava lembrando aqui já da época da graduação dele, os processos se perdiam, né? Os processos eram físicos e se perdiam, se extraviavam documentos, às vezes documentos importantes eram até furtados, literalmente, de um processo. Enchente, incêndio, e hoje está tudo no banco de dados. Está tudo salvo no banco de dados dos respectivos tribunais. Isso não é uma garantia plena de segurança, né? A gente teve uma situação no TRF de São Paulo, TRF3,
em que um sequestrador de dados capturou um determinado número de RPVs, de precatórios, e teria exigido um valor do tribunal para poder, enfim, tirar algum, algum proveito disso. Mas havia lá uma cópia de segurança e o sistema ficou parado para conferências de segurança por um tempo razoável, travou o pagamento de diversos precatórios e RPVs, mas se resolveu. Hoje, esse corpo de servidores que não existia até 2006, ali 2004, 2008, e é um corpo de servidores importantíssimo. Até os analistas de sistema e de informática dos tribunais, na linha da pergunta da colega, hoje eu acho até que tem mais cargos desse perfil do que tinha na época. Na época que eu entrei, estava começando. E é um ramo, assim, uma área que pessoal das exatas que tem um conhecimento de humanas, de raciocínio lógico jurídico, tem espaço para trabalhar nisso e eles são fantásticos, são servidores fantásticos que conseguem pensar os fluxos do processo, né? A administração do tempo do processo, dos dados inseridos nos processos. Hoje a gente está falando de uma outra realidade que não havia nem na época que eu entrei, que é a proteção de dados pessoais, né? Quem garante que um advogado mal intencionado não vá acessar o seu processo e depois usar contra você para exigir algum dinheiro ou alguma vantagem indevida pela tua intimidade, pela tua privacidade, teu CPF, teu endereço. Então, isso é um perigo que a gente hoje tem controlado. No EPROC, por exemplo, nenhum acesso fica sem documentação. Se um advogado consultar o processo do Davi ou da Camila ou da Ana ajuizado contra a União Federal ou contra o Estado do Rio de Janeiro, é, esse acesso vai ficar registrado. Eu acho que eu trouxe aí alguma resposta para a pergunta. Não sei se foi nesse caminho. Acho que teve uma outra pergunta agora, mas passou aqui, eu não. Alguém pode ler para mim? O Leonardo perguntou: o que foi determinante para o senhor optar pela magistratura federal em detrimento da estadual? E tem mais uma pergunta da Ana Júlia também. A opção pela federal em detrimento da estadual foi muito pragmática, assim. Eu não queria trocar de serviço público, então eu nem, eu nem cogitei fazer concurso para a área estadual. E eu tinha já uma pretensão de pesquisar e estudar o direito previdenciário, que é um direito eminentemente federal. O INSS hoje é o maior cliente da Justiça Federal e já na graduação, como eu falei, inspirado por uma professora muito dedicada na época, eu já pretendia fazer concursos federais e já era servidor, né? Eu lembro que eu iniciei no Serviço Público Federal pelo MPF aos 19 para 20. É, e não queria trocar. Tem uma confusão ali de direito previdenciário até carreira, RPPS. E eu não queria trocar de área do serviço público e queria poder trabalhar com o direito previdenciário, como de fato trabalhei como procurador do INSS por um tempo e depois para a magistratura. Depois eu troco para a magistratura, como eu falei também, por conta das garantias que o cargo traz, né? De maior independência. Eu tenho as minhas convicções, como todo magistrado tem, como todo membro do Ministério Público também tem, meus entendimentos particulares, que eu acredito estejam muito próximos do entendimento da maioria. Então, eu, nessa perspectiva, me realizei
ao trocar para a magistratura e perceber, especialmente numa vara de juizado, a concretização das minhas decisões. O juizado tem uma simplicidade processual que a vara ordinária não tem. E você vê em 3, 4 meses uma sentença sua dando resultados efetivos na vida das pessoas. Aqui em Macaé é muito interessante que algumas pessoas que obtiveram seu direito à aposentadoria, não vou dizer que eu dei a aposentadoria para a pessoa, porque é o direito dela. Elas até aparecem lá na vara para doar produtos que elas produzem lá na agricultura familiar delas. Aí deixa lá na portaria banana, deixa ovo, e são coisas assim que não tem preço, né? Essa realização de ver o direito sendo concretizado. Em alguns meses depois da sua sentença, a aposentadoria da pessoa está implantada, a pessoa depois recebe o dinheiro dela. E aquilo não tem. A pessoa, às vezes, eu já tive audiência que a pessoa diz: não, mas eu tenho que pagar alguma coisa. Não, você não tem que pagar nada, é o seu direito. Eu tenho muita conexão com essa execução simples, né? Esse cumprimento simples, esse dinamismo que o juizado e o direito previdenciário trazem. E aqui em Macaé, isso para mim é muito evidente, assim, é muito claro que o perfil do jurisdicionado da Vara de Macaé vai nessa minha linha de leitura. Também a experiência me traz uma gama de entendimentos assim para perceber as mentiras, as tentativas de fraude, tentar achar que a gente não está vendo que não é bem assim, o advogado que mente na petição, que floreia, que exagera. Não sejam advogados assim se forem para esse caminho. Sejam objetivos e diretos, verdadeiros, corretos, porque a gente percebe. Essa é a vantagem da experiência, né? Você começa a perceber mais rapidamente qual é a caixinha que você vai usar para ler aqueles fatos. E isso é o tempo, né, que vai dar para vocês essa leitura. Eu acho que talvez essa a minha resposta aí para a pergunta do Leonardo. E teve uma pergunta também da Ana recente, né? Qual é? Ela perguntou: o Dr. Vitor já lidou com casos em que a legislação pode parecer desatualizada ou inadequada diante das mudanças sociais? Todo tempo, né? Esse é um grande dilema, assim. Todo tempo a gente está vendo que a legislação da gente está correndo atrás, assim, dos fatos. Os fatos são mais céleres do que o nosso Congresso, especialmente num país complexo como o Brasil, né? Agora a gente está na discussão aí do controle maior do Legislativo sobre o Supremo Tribunal Federal. A gente está vendo esse debate. Ontem teve a discussão no Senado sobre a PEC em torno desse assunto, para controlar as decisões monocráticas dos ministros. E a gente vê, por exemplo, questões como a população trans, a gente vê questões de gênero o tempo todo, de homofobia, a gente vê assuntos delicados para as minorias do país que não estão tão bem, eles não estão bem regulados pela legislação. E o magistrado tem que estar atento a isso, né? Ele tem que ler o fenômeno jurídico não só a partir das normas, da Constituição, dos códigos, mas a partir de alguns princípios, né? E aí a teoria dos princípios, do direito constitucional especialmente, do direito internacional também, a gente até falando um pouco na praia do direito internacional que eu lidei com isso nesse semestre com vocês, com alguns alunos, a gente tem que falar de controle de convencionalidade, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo não só no nosso país, mas nos nossos vizinhos, nos nossos países e civilizações parceiras. A gente fala de direitos humanos o tempo todo, né? E não só de direitos fundamentais. E o juiz
estar atento, ele tem que estar. O bom juiz, eu diria para vocês que ele é uma pessoa, como a maioria dos colegas que eu conheço e divido a honra de ser magistrado, ele é uma pessoa muito observadora. E ele tem que observar o seu entorno o tempo todo para poder ser um bom juiz, para poder até rever seus entendimentos e convicções. A gente tem que, às vezes, mudar de entendimentos porque o mundo mudou, o país mudou, a sociedade mudou e não tolera mais alguns entendimentos mais consolidados há algum tempo, né? Então, a gente tem que se atualizar, tem que ouvir a juventude também. Vocês, alunos mais jovens, têm o papel de oxigenar os entendimentos. E é por isso que as universidades existem. Elas são grandes espaços de interlocução entre pessoas com entendimentos mais arraigados e consolidados. Os professores aprendem muito com os alunos, porque eles trazem alguns fatos do cotidiano deles, das famílias, dos círculos sociais de cada um, para conjugar com os entendimentos acadêmicos que a gente extraiu durante nossa vida profissional, para quem tem uma carreira paralela à academia, e também os acadêmicos. Então, é todo dia. A pergunta da Ana, a resposta é óbvia. E assim é que a gente forma a jurisprudência, assim a gente forma conceitos do direito constitucional, por exemplo, como a mutação jurisprudencial. Um tribunal muda entendimentos conforme os fatos se apresentam de outra forma. Então, a minha resposta para você é essa, assim. Todo dia a gente está mudando alguma forma de pensar, alguma jurisprudência, algum precedente e criando novas formas de pensar os fenômenos sociais. Um juiz que não pensa dessa forma está fadado a, a ser tratado como alguém ultrapassado. E até por isso eu fiz questão de participar desse processo seletivo e ouvir, vivenciar essa rotina da graduação também, né? De ouvir o contexto do corpo discente. Acho que é isso. Acho que teve alguma outra pergunta. Tem uma pergunta da Milena. Ela perguntou: o senhor considera a profissão muito arriscada? Quais riscos, quais cuidados devemos ter? Eu considero que há algum risco, alguma alguma a verdade é que o juiz ele confronta interesses o tempo inteiro. A gente fica muito exposto e em redes sociais, em tempo de redes sociais, de internet, o juiz ele tem que sambar, porque é difícil. Qualquer foto ou vídeo mal interpretado pode encerrar uma carreira, se for uma coisa muito extrema, mas pode trazer algum tipo de prejuízo direto ao magistrado e alguma amizade inadequada. Então, essa pergunta foi interessante porque ela traz uma reflexão muito oportuna sobre um ponto muito difícil de ser juiz, que é a sua intimidade, a sua privacidade, ela fica muito comprometida. Você não pode ser amigo de toda e qualquer pessoa, porque você pode ser enredado em situações inadequadas, no mínimo enredado, quando não se envolver em situações perigosas, em situações ilícitas ou irregulares, ao menos, né? Então a gente tem que pensar onde vai transitar, onde vai
exercer alguma atividade social com muita cautela. Os juízes, de um certo modo, têm porte de arma, tem uma série de proteções institucionais, tem agente de segurança à sua disposição, pode pedir proteção da polícia, mas às vezes até a própria proteção da polícia pode ser um gerador de problemas. Então, para quem vai trabalhar com matéria criminal ou matéria de improbidade envolvendo agentes políticos, o juiz costuma ser extremamente fiscalizado pelas partes envolvidas, tem uma série de controles e pode sim ter algum tipo de insegurança, né? A gente lembra muito bem aí do caso da colega Patrícia Scioli de Niterói, aquela situação bizarra que ela foi assassinada voltando do fórum. Era uma juíza que se dedicava à matéria criminal e passou pelo que passou, que a gente viu na grande mídia aí. Em Macaé, eu tenho uma certa tranquilidade ainda, espero que tenha por muito tempo, apesar da quantidade de processos e de problemas que a gente resolve todos os dias, eu não preciso relatar nenhuma situação dessa. Em geral, a gente não passa por esses problemas porque há um certo respeito ainda à figura do magistrado. Eu diria que é uma figura mítica para para a maioria das pessoas da sociedade brasileira. Há um certo misticismo em torno do magistrado que eu não curto, eu não gosto, e muitos não gostam. Muitos acabam tendo uma vida muito pacata e reservada, sempre preocupado se está pegando bem estar num tal lugar com tal pessoa ou não, porque as redes sociais prejudicam, podem prejudicar, pode dar algum ensejo, algum mal entendido. E esse é um problema que tem que ser pensado quando se vai fazer concurso para uma função como essa, de um promotor também, de um procurador da República, o nível de exposição que as pessoas têm, né? Tem um debate interessante atual sobre um colega que vivia nas redes sociais e largou, ele pediu exoneração porque ele preferia essa vida de se expor e mostrar o que ele pensa sobre tudo no direito. E com isso ele tinha até lá o selo azul lá do nome dele no Twitter, nas redes sociais. E isso, segundo o Conselho Nacional de Justiça e outros órgãos e outras pessoas, não se adequa digamos, ao recato, ao recolhimento que a função de magistratura traz. E essa pergunta foi oportuna para falar desse problema. Assim, eu uso minhas redes sociais muito, muito, muito modestamente para falar um pouco das aulas, para quem me conhece ali, falar um pouco de questões pessoais, mas muito pouco. Fora toda a oposição e divergência política que vem presidindo o país há alguns anos aí, né? Então, tudo isso também tem que ser pensado se você quiser escolher o caminho da magistratura, o caminho do Ministério Público, né? Tem esse ônus. É diferente, por exemplo, de um advogado. O advogado, a gente hoje tem muitos advogados, tem muita gente com OAB para trabalhar nos processos. Tem muitos advogados que conseguem tirar uma remuneração boa porque eles não têm teto salarial. O teto salarial é uma coisa que depois de um tempo pode incomodar a quem está na magistratura, a quem está no Ministério Público. Você não pode passar de um determinado valor de remuneração. Enquanto tem advogados bons, os bons advogados não tem limite. O céu é o limite para quem é bom advogado. Também tem que ralar. O bom advogado também vai ter que trabalhar bastante para ter um acervo de processos e de dinheiros a receber dos seus clientes e depois investir esse tempo,
esse dinheiro ganho nos momentos em que ele não vai ganhar. Guardar dinheiro, as pessoas, bons advogados vão ganhar dinheiro em alguns meses, em outros não. Então, você tem que calcular como você vai pensar a sua vida financeira. Eu posso me dedicar a muitos processos e ganhar muito dinheiro ou não conseguir. Tem gente que não tem o jeito para o negócio. E aí vai ser servidor, mas aí ser servidor tem a estabilidade. Sim, tem estabilidade, mas tem o teto, tem um limite do qual você não pode passar. Além de todas as privações e olhares das redes sociais, dos conselhos e órgãos de controle. Não é brincadeira, a gente tem muito relatório, muita satisfação a passar para os órgãos de controle, né? Eu acho que respondi, deixei alguém sem resposta. Tem mais uma pergunta do Leonardo. Ele perguntou: Doutor, o senhor indicaria algum livro que achou interessante e que trouxe uma reflexão importante para a sua vida como jurista? Pode ser livro não necessariamente jurídico. Vi que o senhor tem formação na área da sociologia e me veio essa questão. Obrigado. É difícil essa. A gente lê tanto e tanta coisa ao mesmo tempo, assim. Eu sou uma pessoa que pesquisa muito e me dedico muito aos estudos sobre segurança jurídica, sobre a estabilidade nas relações entre poder público e cidadão e jurisdicionado, né? Eu lembro bem da minha paixão na época da graduação, dos livros do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, de Direito Administrativo, Paulo Bonavides, de Direito Constitucional. A gente aprende a dar valor aos fatos, a dar valor aos princípios. Eu estudo, eu toda vez que pego um livro jurídico, vou aos princípios daquele ramo, daquele assunto que a gente está estudando. Se você consegue entender com profundidade os princípios de um determinado ramo do direito, tudo que envolve, embasa e traz fundamento para os teus estudos, as regras normativas, as leis, os decretos vão fluir muito mais facilmente. E eu não vejo dessa forma. Não vejo de outra forma além dessa, de como estudar. Toda vez que eu partia para o estudo de algo, eu ia no capítulo dos princípios e esses grandes publicistas, o ministro Luiz Roberto Barroso, esses grandes publicistas do país, das universidades que a gente viu trabalhando e produzindo direito no Brasil, me pautaram e ainda me pautam na leitura do fenômeno jurídico. Fora do direito, eu tenho algumas visões muito particulares. Eu leio muito sobre budismo, eu pratico, dentro do possível, esses exercícios e essas leituras de empatia e de se colocar no lugar da pessoa que está esperando pelo teu trabalho. Se você é servidor público ou venha a ser servidor público sem esse juízo, a gente não vai ser um bom servidor, a gente vai ser um carimbador no estilo antigo, cara crachá, e isso não é uma coisa legal. O direito atrás de cada PDF, atrás de cada processo judicial ou administrativo que você trabalha, por mais simples e pequeno que ele te pareça, tem uma lide, um problema, uma questão, dependendo de uma manifestação sua. Se você pode resolver o mais rápido possível, no tempo adequado, e acabar o problema, ou tentar dar um sinal
novo, de uma solução nova, você está resolvendo um problema e você está criando, às vezes, até soluções para problemas idênticos no futuro. E isso eu diria que eu aprendi muito com essas leituras mais orientais, assim, mais envolvidas com o exercício da empatia, com a leitura de saber se colocar no lugar do outro. Eu acho que a psicologia também ajuda muito, sabe? Eu trabalho com previdenciário, a gente acaba se envolvendo muito com o direito de família indiretamente. Aceitar as pessoas como elas são e tentar resolver os problemas das pessoas, dar uma resposta rápida. Então, a psicologia ajuda muito nisso. Então, eu tenho leituras muito particulares fora do direito também. E aí, uma série de outras predileções. Com o tempo, depois que você chega a um determinado nível, você começa, de profissional, você começa a ler, você volta a ler muitos assuntos fora do direito para poder entender a sociologia que está envolvida ali, né? E aí as ciências sociais são riquíssimas. O direito é só um dos campos. O direito não vive sozinho sem a história, sem a economia, sem a sociologia, sem letras, sem literatura, para você entender a história de um direito. Você também vai se inspirar, se alimentar de todos esses fenômenos do conhecimento, né? O direito é só um deles. Eu tenho um irmão que é professor de história, eu troco várias ideias com ele agora, dando aulas de direito internacional para vocês, troquei várias ideias com ele sobre fenômenos do direito internacional. Sem a história, a gente não entenderia nada do que está acontecendo agora em Israel e na Ucrânia. Acho que respondi, tentei responder. Agora terminou as perguntas. Professor, queria agradecer o senhor o tempo dispensado. Nós sabemos, nós já conversamos anteriormente, o senhor tem uma atividade logo na sequência. Então, agradecer a sua presença, o seu tempo dado a